A paz do Senhor Jesus a todos os servos de Deus que me ouvem agora. Irmãos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, essa palavra, não andeis cuidadosos, nós poderíamos traduzi-la por ansiosos, inquietos. E a gente sabe que essa questão da ansiedade, ela causa um grande mal físico e psíquico. Para muita gente se torna uma grande aflição, uma grande agonia que acaba roubando totalmente a paz, tirando o sono, trazendo enfermidades. E se nós analisarmos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que tem muitas pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Muitos estão sofrendo com ansiedade porque têm preocupação de não conseguir cumprir os seus deveres para com a sua família. A gente sabe disso, muita gente está passando por momentos difíceis e muitos se preocupam. Nós vamos ver que tem pessoas também que fica pensando que precisa vencer na vida, precisa ser alguém, ter destaque na sua profissão. Outros, eles têm medo até de nem ter aquela sonhada família. Nós vemos muitos jovens passando por muita ansiedade, especialmente nessa questão profissional, essa questão de família, que às vezes está aquele grande projeto no coração, mas teme não conseguir. Nós vamos ver que muitos andam ansiosos porque têm medo de não alcançar aquele objetivo de vida, aquele alvo. Portanto, é um tipo de situação que muitas pessoas estão passando por ela. E esse tipo de coisa tem roubado de muita gente até mesmo a autoestima, porque muitas pessoas começam a se depreciar quando as coisas não acontecem imediatamente. Portanto, olhando para o texto da Palavra de Deus, nós precisamos fugir da ansiedade e aprendermos a confiar no Senhor. É claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos traçar metas para a nossa vida, nos esforçar. Mas uma coisa é certa, nós precisamos aprender a confiar no Deus que nós servimos. E crer que tudo que nós lemos aqui, no texto da Palavra de Deus, é uma realidade e que o Senhor, Ele é cumpridor da sua palavra para conosco. Portanto, muitas pessoas ansiosas, eles passam a ter muito medo de errar na vida, por isso acabam nem tentando realizar. São pessoas que acabam se tornando desestimuladas com tudo e, por causa disso, não se desenvolve no seu potencial, na sua capacidade intelectual, até mesmo o aprendizado fica prejudicado. Por quê? Por ansiedade. Então são situações que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Como eu disse, muitas pessoas já maduras e muitos jovens muito preocupados com isso.
e acaba que isso gera um grande prejuízo na vida social e no trabalho dessas pessoas. Olha, irmãos, eu ainda quero ler um texto que se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo número 6, nós vamos ler o 6 e o 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração ou vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Preste atenção no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções vão dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que nós temos que fazer quando algo nos inquieta, nos perturba? Nós precisamos levar isso a Deus em oração. É isso que Ele está dizendo para você. Ao invés de você ficar ansioso, angustiado, perturbado, dobre os seus joelhos na presença de Deus e fale com Ele. Deixe tudo diante do Senhor e confie que Deus vê o seu esforço, Deus vê a sua limitação e Ele jamais desampara um dos seus filhos. Ele cuida, Ele provê. E quando diz da oração, olha, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. E aqui traz um detalhe: com ação de graças. Muitas pessoas oram a Deus reclamando. Ele ora, mas de certa forma ele ora murmurando. Senhor, eu estou precisando, eu não sei por que até agora não aconteceu, eu não sei o que eu fiz de errado, será que o Senhor não me ama? Meu irmão, essa é a maneira errada de você pedir a Deus. Porque aqui diz para você tornar tudo conhecido pela oração e pela súplica com ação de graças. Aprenda a reconhecer que Deus é bom. Aprenda a reconhecer que Deus é um Pai perfeito. Não chegue diante de Deus reclamando. Você tem o direito de mostrar para Deus a sua necessidade, de falar da sua dificuldade, mas louve a Deus. Diga para Ele que Ele é o seu Senhor e que você crê nele. E que você sabe que Deus jamais foi injusto com você, que Ele é santo e perfeito. Então dê glória a Deus, dê graças a Deus. Nunca peça nada a Deus reclamando. E o versículo número 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma vez que você coloca diante de Deus e confia no Senhor, essa paz que Deus tem para nós, ela vai invadir os nossos corações. Não vamos ficar angustiados, mas vamos confiar no Deus que nós servimos. Deus está no controle de tudo, irmãos. Entenda isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não fizemos de brincadeira. Você entregou-se a Cristo, com certeza você fez com sinceridade, mas Cristo também recebeu você com sinceridade. Você se entregou a Ele e Ele recebeu você como filho. Ele recebeu você sob os seus cuidados e creia que Ele nunca falha. Ainda que Ele te faça às vezes esperar, e essa espera não é por acaso, há sempre um trabalhar de Deus, mas Ele cuida e a seu tempo Ele vai fazer por você o que você tanto necessita. Tenha isso no seu coração, aprenda a confiar plenamente no Senhor. Portanto, o que nós precisamos fazer é servir com prazer, é servir com alegria, é ter aquela convicção de que Deus detém o controle de tudo. Portanto, o que nós devemos preocupar mais é com a nossa vida espiritual. Aqui no versículo 33, aqui do texto do Evangelho de Mateus, que nós lemos no início, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o que você mais precisa buscar é a presença do Senhor na sua vida. E quando fala da justiça, a justiça está falando de uma vida espiritual na presença do Senhor, de uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de temor, uma vida de santificação na presença de Deus. Porque quando você tem essa comunhão com Deus, o falar do Espírito Santo ao seu coração
produz paz, produz fé, e isso gera essa tão sonhada tranquilidade que nós precisamos tanto dela no nosso coração. Portanto, quando a pessoa deixa de fazer isso, de buscar primeiro o reino de Deus e começa a ir muito pelo lado do materialismo, aí ele vai sim perder a sua paz, vai ficar ansioso. Isso acaba gerando um desequilíbrio, deixa a pessoa doente, não é? E vem a angústia, muitas vezes vem a depressão, vem o pânico e outro tipo de situação. Mas ainda na primeira carta de Pedro, tem um texto aqui que eu gosto muito, que é no capítulo 5, do versículo 6 até o 9, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então observe: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, entenda, irmãos, que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Se falhamos com Deus em algum momento, pode ter certeza que, diante de um arrependimento sincero e de uma confissão, o Senhor também perdoa, o Senhor liberta e Ele também nos dá graça para vencer no nosso dia a dia. Portanto, o que é mais importante é que você esteja firme com o Senhor, é que a sua fé esteja alicerçada no Senhor e na sua palavra. Aqui no versículo 34 do texto que lemos de Mateus 6, diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Portanto, vemos muitas pessoas que infelizmente se inquietam sim pelo dia de amanhã, vivem ansiosa, temendo o futuro, por motivos reais ou imaginários. Preocupado com os problemas da família, com as enfermidades que os antepassados tiveram, da possibilidade de ter o problema, preocupado porque parece que há um histórico de problemas na família que ele teme viver. Meu irmão, se você entregou a sua vida para Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entenda isso, pare de se preocupar com coisas que não importam mais, de acordo com o que diz a palavra de Deus na sua vida. Creia que Ele cuida de você. Portanto, irmãos, não precisa ficar preocupado com excesso, porque isso traz muitos problemas. Eu estava observando esses dias um texto científico sobre ansiedade, e eu fiquei observando quando eles falam das manifestações da ansiedade no físico, as sensações maléficas da ansiedade. Olha só algumas manifestações dessa ansiedade que está nesse texto científico: dores de cabeça, distúrbios intestinais, tensão muscular, olha só, fadiga, insônia, sensação de sufoco, picadas nas mãos e nos pés, confusão, sensação de desmaio, dores no peito, palpitações, boca seca, dificuldade de engolir, sensação de nó na garganta. Meu Deus, quanto prejuízo, quantos males isso causa. Imagina a longo prazo o que isto pode causar de enfermidades em alguém. Portanto, irmãos, não deixe que isso aconteça com você. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27, o Senhor ele diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, eu quero que você se lembre de todos os versículos que nós lemos nesta tarde.
tudo que nós falamos a respeito da ansiedade. Quantas vezes o Senhor chama você à fé, chama você à confiança nele. Portanto, abandone esta ansiedade, essa tristeza, essa amargura do coração. Deus cuidará de você. Deus sabe o que você necessita. Faça aquilo que nós lemos, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se coloque nas mãos de Deus, meu irmão. Esforce, claro, nós temos que sonhar, nós temos que lutar pelos nossos objetivos, mas não ponha confiança em você, ponha confiança em Deus. Faça a sua parte e creia que Deus estará te abençoando, Deus estará cuidando de você. Eu te convido a trocar a sua ansiedade pela fé, pela certeza do cuidado de Deus. Seja um verdadeiro cristão, seja um verdadeiro servo de Deus, e você verá um Deus amoroso, cuidadoso, que vai trazer até você as bênçãos que você tem tanto ansiado e tem buscado nele. Amém? Ore comigo agora, no nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos pelas maravilhosas promessas da tua palavra, sabendo que o Senhor cuida dos teus filhos. Se o Senhor exige de nós obediência, se o Senhor exige de nós santificação, mas em contrapartida o Senhor cuida de nós, nos acompanha de perto e sabe aquilo que necessitamos. E eu sei que o Senhor jamais nos abandona à mercê do acaso. O Senhor conhece os que são seus, como diz a tua palavra. Portanto, que cada servo do Senhor que me ouve agora receba, Senhor, um agir maravilhoso do teu Espírito, um falar poderoso no íntimo dos seus corações agora, Senhor, gerando paz, gerando confiança, no nome de Jesus, no nome de Jesus, substituindo a ansiedade pela fé, pela confiança e pela paz que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, em nome de Jesus.